Tiago capítulo 3, a partir do versículo de número 2, fala assim, olha, nós tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no modo que fala, esse homem é perfeito, também é capaz de dominar todo o seu corpo. Quando a gente coloca freio na boca dos cavalos, é para que eles nos obedeçam, e assim a gente pode controlar todo o animal. Também tomem como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante é a língua. Ela é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandes. Veja como um pequeno bosque, ou como um grande bosque, é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar se doma e tem sido domada pela espécie humana, mas a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendize a Deus, o Pai, e amaldiçoa os homens que foram feitos à imagem de Deus. Com a língua a gente fala bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso alguém pode sair por aí jorrando água amarga e doce da mesma fonte? Gente, uma figueira não pode produzir azeitonas e figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada também não pode produzir água doce. Então, a gente está falando aqui que a linguagem de Tiago é uma linguagem proverbial, uma linguagem de sabedoria, ou seja, são conselhos práticos para a vida, para que a nossa vida esteja alinhada à vontade de Deus. Lembrando, gente, que sabedoria é diferente de inteligência, é diferente de conhecimento, de acúmulo de conhecimento. Não, sabedoria para a Bíblia Sagrada é a forma de a gente viver de maneira alinhada aos projetos, à palavra de Deus, e isso vai trazer uma boa vida para mim, uma boa vida para você. E o conselho do Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus para nós hoje, é o seguinte: cuidado com aquilo que você fala. E, gente, o Tiago, ele usa aqui alguns exemplos para dizer para nós como é que a nossa língua pode influenciar a nossa vida. O primeiro exemplo que ele usa é o exemplo do cavalo. Ele fala assim, olha, pensa num cavalo grande, um cavalo forte, um animal que ele pode, desempenhar uma força muito grande. Mas ele é domado de uma forma muito simples. Põe um cabresto na boca dele e você consegue dominar o cavalo. Talvez a gente nunca iria conseguir dominar um cavalo pela força, Nunca iria. Se a gente colocasse a nossa força contra de um cavalo, a gente seria atropelado. Mas o Tiago diz, não, é muito simples. Você não precisa medir força com um cavalo, não. Quer controlar ele? Coloca o cabresto na boca dele e o cavalo, ele é dominado. É muito simples. Depois ele diz, você quer ver um outro exemplo? Pega um navio, olha o tamanho de um navio, olha a força de um navio. Ele é capaz de vencer mares, de ir contra as ondas, de vencer o vento, A gente talvez nunca conseguiria, se colocasse a gente de frente para um navio e tentasse parar ele com a força, nós nunca iríamos conseguir. Aí ele diz assim, mas é muito simples dominar um navio, o mastro, o leme é tão pequeno e com aquele pequeno leme ali, você consegue dominar, com um pequeno mastro, você consegue dominar um navio. Ele fala um outro exemplo, pegue uma floresta imensa, você não precisa de uma grande fogueira para incendiar uma floresta, não, uma pequena faísca é capaz de incendiar uma floresta toda. Então, com esses 3 exemplos muito simples, o Tiago está mostrando para nós como é que a língua tem poder também para mudar o curso ou para fazer algo muito grande na vida de uma pessoa. Como é que as palavras elas têm essa habilidade de transformar. O Tiago diz que com a língua a gente pode amaldiçoar a gente ou pode abençoar a gente. Com a língua a gente pode promover a paz ou promover a discórdia. Com a língua a gente pode glorificar a Deus ou pode amaldiçoar os homens. Então o Tiago está dizendo assim, gente, assim como um animal como o cavalo é domado pela rédea, assim como um navio é dirigido por um leme e uma floresta toda pode ser incendiada com uma pequena fagulha, a nossa vida pode ser determinada
pelas coisas que a gente fala. E aí ele diz assim, não pode sair de nós, não pode sair da nossa boca água salgada e não pode sair água doce. Quer dizer, um cristão ele não pode ter esses dois tipos de palavra. Ele não pode, uma hora com a boca, ele senta o pau em uma pessoa e daqui a pouco ele diz, glória a Deus, aleluia. Não, o Tiago diz, a nossa boca só pode sair ou água doce ou água salgada. Ele vai usar ele vai dizer um outro exemplo dizendo assim, olha, a gente não pode ser uma árvore de uma espécie e produzir frutos de uma outra espécie. Quer dizer, eu não posso, sendo uma mangueira, produzir azeitona. Não, eu tenho que dar frutos de acordo com a espécie da qual eu faço parte. Quer dizer, se eu sou uma mangueira, eu preciso dar mangas. Se eu sou uma oliveira, eu preciso produzir azeitona. Então, gente, é muito simples o conselho do Tiago. Toma cuidado com aquilo que você fala. Toma cuidado com as suas palavras. Presta atenção naquilo que você está fazendo, porque aquilo que você fala tem poder para influenciar o curso da sua vida. O meu pastor, o pastor que me acompanha de perto, o pastor Richard Guerra, ele fala assim, que a gente é senhor do nosso silêncio e a gente é refém das nossas palavras. Quer dizer, enquanto você está quieto, você tem poder sobre aquilo que você está falando. Mas a partir do momento que você fala, você se torna escravo daquilo que você falou. Perigoso, não é? Então, gente, vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. O Tiago, ele é tão incisivo nessa questão da língua, que ele é capaz de dizer o seguinte, que o homem que é capaz de refrear a sua língua, ele é capaz de refrear o corpo todo. Ele é homem perfeito. Quer saber, né, tipo assim, como é que eu sei que uma pessoa é perfeita? Avalia aquilo que ela fala. Pelas palavras que ela fala, você pode saber se uma pessoa é perfeita ou se uma pessoa não é perfeita. Então, gente, o conselho de hoje é muito simples. Cuidado com aquilo que você fala, né? Tinha uma canção muito antiga, cantava ela na escola bíblica, quando eu era menino ainda, né? Você deve lembrar, talvez você vai até rir aí na sua casa na hora que você começar a ouvir eu cantando a música aqui. Mas a musiquinha falava assim, cuidado boquinha com o que fala. Cuidado boquinha com o que você fala, porque o Criador dos céus está olhando para você. Então, gente, vamos tomar cuidado com a forma como nós usamos a nossa boca. Olha só, mulher, cuidado com a boca, cuidado com o que você fala com o seu marido. Marido, cuidado com aquilo que você fala com a sua mulher. Filhos, cuidado com aquilo que você fala com os seus pais. Pais, cuidado com aquilo que vocês falam com os seus filhos. Patrão, cuidado com aquilo que você fala com o seu funcionário. Funcionário, cuidado com aquilo que você fala com o seu patrão. Nas relações, gente, no modo geral, vamos tomar cuidado. E principalmente, vamos tomar cuidado com aquilo que nós abrimos a nossa boca para falar com o nosso Deus. Amém, gente? Não fica aí xingando as pessoas, chamando as pessoas, ô seu burro, ô seu retardado. Não, vamos abrir a nossa boca para abençoar. Aí você fala, pastor, você não conhece o meu filho, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ao invés de você usar as suas palavras para constatar um fato, usa as suas palavras para profetizar a mudança de vida, ok? Então fica esse conselho para mim, fica esse conselho para você aqui nas palavras de Tiago. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala.